Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte. Vamos falar mais um pouquinho de licitação hoje, exatamente. Aula número 4 sobre licitação. Hoje a gente conversa sobre compras na lei de licitação. A lei 8666 de 93 fala como devem ser as compras, requisitos básicos, princípios específicos para compras na administração. A gente bem sabe que existe um conceito de compras na lei 8666. Mas também há, nessa mesma norma, um capítulo, uma seção, tópicos, enfim, um trecho da lei que fala especificamente sobre as compras, como elas devem acontecer, padronização, economicidade, registro de preço. Cabeça, registro de preço? Hoje a gente conversa sobre registro de preço também. Aqui comigo, olha só, compras, artigo 14 da lei de licitações, traz regras básicas sobre como devem ser as compras na administração pública. É diferente da compra que você faz na tua casa. Você, meu amigão, vai comprar, por exemplo, sei lá, um televisor desse. Você vai analisar tecnologia, a cor, preço, prazo de entrega, o tamanho para colocar ou no quarto, ou na sala, ou numa sacada, ou numa varanda, enfim, no local que você quer, que te agrade, que é bom para você, para sua família. Para o serviço público não funciona isso. Para o serviço público você só pode comprar se existir uma necessidade. A necessidade tem que ser técnica. A necessidade tem que estar baseada na continuidade do serviço público ou no aprimoramento do serviço público já desempenhado. Então eu não posso escolher um televisor desse porque eu gosto do tamanho, ou da cor, ou da resolução da imagem. Eu tenho que escolher a partir de critérios técnicos. E como definir esses critérios técnicos? Padronização. A administração deve optar pela padronização. Quando vai comprar, a administração deve, inclusive, especificar de forma técnica o que ela quer, quanto ela quer, a que preço ela vai pagar, qual a tecnologia, prazo de entrega, onde será. Tudo isso tem que estar detalhado. Senão você não sabe o que vai ser comprado. Você pede uma caneta e recebe um clips. Por isso que eu falo. Vai comprar alguma coisa na administração? Peça direitinho, peça bem, peça certo o que você recebe. Porque tem grana e ele vai lá e compra o que você quer. Essa é a realidade da administração pública. Muitas vezes a gente compra, a administração pública recebe produtos porcaria porque não foi feito um pedido adequado não houve adequação ou caracterização correta do objeto, né? Então, sempre que eu for realizar uma compra, há uma exigência legal. Qual é essa exigência legal? Adequada caracterização do objeto. Adequada caracterização do objeto. O que é adequada caracterização do objeto? Olha só que bacana isso. Quando eu falo no objeto, vamos lá, eu vou falar de, sei lá, de um carro, tá? Vou falar de um carro, olha só, eu posso colocar 4 portas, posso colocar motor com 120 horsepower, né? 120 cavalos, combustível desse veículo, ele tem que ser fresh, né? Tem que ter direção hidráulica, tem que ter ar-condicionado, ele tem que ter, que mais? Airbag, né? Precisa ter freio ABS, tem que comportar 5 pessoas. Mas esse carro tem que ser um utilitário também. Utilitário, ele tem que ser um utilitário, que comporte 5 pessoas. Motor de 120 cavalos, combustível flex, direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, ABS, comporte 5 pessoas, tem que ser utilitário. Eu posso até colocar que o porta-mala deles tem que ter pelo menos, no mínimo, um porta-malas de, sei lá, 450 litros. Que mais você quer nesse carro? Esse carro tem que ter sensor de estacionamento. Esse é o carro que eu estou definindo comprar, eu estou caracterizando esse objeto. Né? Por que esse veículo é adequado? Por que ele tem que ter essas características? Porque esse veículo tem que enfrentar estradas com asfalto ou terra.
Eu posso ir mais longe. O veículo tem que ter uma altura mínima de 35 centímetros do solo. Né? Ele tem que ter pneus pelo menos raio 15 ou 14. Vamos colocar aqui, raio 14. Tá? O pneu dele tem que ter pelo menos raio 14. Eu estou dizendo para você qual é o carro? Te disse a marca? Te disse o modelo? Não. Mas eu dei características do veículo que são adequadas para enfrentar estradas de asfalto e de terra. Provavelmente esse veículo aqui é um SUV. SUV? O que é SUV, cabeça? SUV é um tipo de veículo que ele não é utilitário, e também não é sedã, e também não é hatch. Ele é um SUV, veículo esportivo utilitário, ou utilitário esportivo, veículo esportivo utilitário. SUV é uma abreviação de veículos esportivos e utilitários. Por exemplo, o EcoSport, o Duster. Que mais tem no mercado aí que é conhecido? O Renegade da Jeep, né? Um carrinho novo que saiu aí bem bacana. Enfim, tem todos os outros aí que são SUVs compactos, né? 4 portas, motor de 120 HP, C-Flex, todos esses aqui estão atendendo. Direção hidráulica, ar-condicionado, airbag, ABS, todos aqui atendem. Cabem 5 pessoas, é utilitário, porque é o padrão de veículo, não precisa ser necessariamente com caçamba. Tem porta-mala mínimo de 450 litros, qualquer um desses encaixa. Sensor de estacionamento, acho que o Renegade não encaixa. Porque esse aqui parece ter um porta-mala desse tamanho. Altura do chão, 35 centímetros pelo menos, raio 14 para o pneu. Eu estou caracterizando isso, mas não estou dizendo qual desses carros eu quero. E estou dizendo, essa característica de veículo é adequada porque eu preciso rodar em estradas que tem asfalto e também tem terra. Um carro sedã na terra, já é complicado. Mas esse tipo de veículo transita muito bem em estradas de chão e estradas de asfalto. Cabeça, por que isso aí não leva para uma caminhonete? Por que não leva para uma caminhonete? Porque olha só, a capacidade do motor. Eu preciso de 120, uma caminhonete tem muito mais. Eu estou pedindo flex, uma caminhonete flex ela consome mais. O ideal das caminhonetes é que elas sejam a diesel, né? Eu estou pedindo para 5 lugares. Aí eu só seleciono talvez caminhonetes de 5 de cabine dupla, né? Mas eu quero com porta-mala. Então, aquela caçamba da caminhonete não se encaixa adequadamente. Mas digamos que alguma caminhonete está aí, eu quero tirar fora a caminhonete. Eu digo que não pode ter motor a diesel e mais, eu limito o preço a, sei lá, R$80 mil. Que é mais ou menos o preço de mercado de um veículo desse. Cabeça, mas não está direcionando? Não estou direcionando. O que eu realmente quero é comprar um SUV para administração pública, porque é um veículo muito útil para administração pública. E eu posso escolher o SUV? Claro que eu posso. O que eu não posso é dizer quero o SUV da fábrica tal, quero o SUV da marca tal, quero o SUV modelo tal. Isso eu não posso fazer. Mas o veículo eu preciso de um SUV. Por que eu preciso de um SUV? Porque nós moramos em Cuiabá, Mato Grosso, e equipes do trabalho aqui precisam se deslocar 300 quilômetros da capital, da sede do órgão público. E desses 300 quilômetros eu tenho 150 de estrada de chão. Posso comprar uma caminhonete? Posso, mas uma caminhonete custa, para enfrentar com essas características, ela custa R$130 mil. E é um veículo muito visado por ladrões. Já o SUV não. Ele resolve a parada para mim, eu posso transitar aí em estradas de chão, né? Ele não é uma caminhonete, não substitui uma caminhonete, mas eu não estou procurando caminhonete, estou procurando SUV, porque para as estradas que eu preciso enfrentar, um SUV resolve. E olha a diferença de preço. Aí numa licitação, um carro desse pode sair, por exemplo, por R$70 mil. Ou seja, com o preço de uma eu compro quase 2. Né? Isso tudo é caracterização do objeto. Então, quanto melhor a caracterização do objeto, quanto mais precisa a caracterização do objeto e a adequação desse objeto a ser comprado numa licitação, maior é o sucesso da sua licitação. Você quer um SUV? Então vamos caracterizar entre os SUVs que existem no mercado, e aí você vai colocar preço e vai, enfim, fazer a disputa, né? E pode receber um ótimo veículo. Não, mas eu não quero SUV, eu quero uma pá carregadeira. Tudo bem, então vamos lá, vamos estudar o que é pá carregadeira, suas características básicas, genéricas, aquelas que são comuns a todas as pás carregadeiras,
vamos jogar no edital. Essa é a ideia, né? É importantíssima essa caracterização do objeto para a aplicação dos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório. Então, aqui, com esses dois princípios e a caracterização do objeto, eu fujo daquilo que é comum para mim. Comprei porque gostei da cor, comprei porque gosto da loja, comprei porque fui bem atendido, comprei porque o preço estava ótimo. Isso é subjetivo. Para a administração, o critério de julgamento tem que ser objetivo. Tem que ser baseado naquelas características que eu passei. 4 portas, motor de pelo menos 120 HP, flex, tem que ser utilitário, ele tem que ter porta-mala mínimo de 450 litros, tem que acomodar 5 pessoas confortavelmente, direção hidráulica, airbag, freio ABS, raio 14, altura mínima de 35 centímetros do chão. Isso é o quê? Detalhes de uma série de veículos, de uma categoria de veículos existentes no Brasil, de mais de um fabricante. Portanto, eu não direcionei ao fabricante, eu não direcionei à loja que vai me vender, né? Eu não poderia colocar, por exemplo, no objeto, só compro esse padrão de veículo em Cuiabá. Não, de forma alguma, porque eu estaria vinculando aos fornecedores da cidade. Eu não posso fazer isso, né? Só compro de fornecedores da Baixada Cuiabana. Nem pensar. Filho, se você está lá em Porto Alegre, tem esse veículo, vai entregar ele aqui em Cuiabá pelo preço que eu estou licitando, show, fechou. É você que vai levar se o teu for o menor preço. Pô, mas está lá em Porto Alegre, não tem problema nenhum. O problema é seu fornecedor. Você tem que me entregar o veículo aqui, porque eu quero o veículo entregue aqui. Se você dá conta do recado, vai na fé, disputa e leva o objeto da licitação. Então eu tenho um julgamento objetivo justamente para fugir desses achismos, né? Eu não posso fazer licitação achando qualquer coisa. A licitação ela tem que ser feita com objetividade, com economicidade, com justeza, para eu fazer uma boa compra. Caso contrário, você compra gato por lebre, né? E a ideia de vinculação ao instrumento convocatório é assim top. Por que ela é top? Porque você estabelece a regra no edital. Ninguém pode fugir daquilo ali. Ninguém poderá fugir daquilo ali. Cabeça, você colocou ali que o carro tem que ter airbag, ABS, ar-condicionado, direção hidráulica, essa coisa toda. Mas não colocou o tipo de banco do veículo, né? E aí, posso mandar um carro com banco de couro? Eu tenho um aqui. Você atendeu os requisitos mínimos? Atendi. O banco de couro faz parte desse veículo que está aí? Pode mandar, vem com banco de couro, paciência. Eu não estou pedindo banco de couro, mas você mandou, né? Agora, o que eu não poderia ter, por exemplo, é dizer assim, eu não quero um veículo traçado. Eu quero um veículo de tração nas 2 rodas. E eles me oferecem um traçado. Aí eu tenho que analisar se é conveniente ou não. Via de regra, eu tenho que me vincular ao instrumento convocatório do edital. Por quê? Porque um veículo traçado, ele consome um pouco mais que o veículo 2 rodas, que é traçado. O veículo traçado é o veículo tração 4x4, né? Ele consome um pouco mais que o veículo que tem tração só na dianteira ou só na traseira, ou seja, é o 4x2, né? Detalhe, a manutenção do veículo 4x4 é mais cara do que o veículo 4x2, a suspensão é diferente, o mecanismo de tração é diferente, e isso custa mais caro. Então eu tenho que fazer essa análise para saber se essa vantagem que não está prevista no edital, além de não ferir o instrumento convocatório, não vai me gerar uma despesa não prevista para essa licitação. Tudo isso tem que ser analisado. Caso contrário, você está embarcando numa barca furada e pode te dar problema na hora da auditoria, da fiscalização. E em razão da vinculação do instrumento convocatório, o ideal é que você não receba. Por quê? Porque pode acontecer que algum licitante ou algum cidadão diga o seguinte, pô, você pediu um veículo 4x2, está recebendo 4x4, isso é uma vantagem indevida. Se o outro licitante que participou e perdeu soubesse que poderia apresentar um 4x4 no lugar de um 4x2 pelo mesmo preço do edital, que inclusive ele tem 2 na loja lá encostados, pronto para venda, ele teria levado a licitação. Tá vendo? A situação é muito delicada. Não é complicada, ela é delicada. Então eu tenho que me basear corretamente no que está no edital e seguir a risca do edital. Não dá para vacilar. Vacilou, é chumbo. Vacilou, você pode ter aí, por exemplo, o descumprimento do edital e a nulidade de toda a sua licitação. E uma licitação no Brasil hoje custa em média aí R$10 mil.
Já pensou, filho? Você é o pregoeiro, você é o presidente da comissão de licitação e aí por conta de uma barbeirada dessa você vai ter que bancar 10 mil reais para refazer tudo? Não dá certo não, né? Indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento. Então, olha só, eu tenho 2 requisitos básicos extremamente importantes. Um deles, talvez o mais importante, a caracterização do objeto. É fundamental caracterizar adequadamente o objeto. Eu não posso vincular a marca, eu não posso direcionar fornecedor, porque isso elimina a impessoalidade, isso gera direcionamento, isso é fraude licitatória, né? E eu acabo prejudicando o julgamento objetivo. Então, se eu quero um julgamento objetivo, eu tenho que fazer uma caracterização objetiva e me vincular ao instrumento do edital. É um dos princípios mais importantes na licitação, esse aqui, ó, vinculação ao instrumento convocatório. Tá? Além desse requisito, adequação e caracterização do objeto, eu tenho que indicar de onde vai sair o bereré, o dinheiro, para pagar a conta. Sim, porque eu não posso licitar sem dinheiro. A gente viu na aula passada, eu mostrei para vocês, que a regra é, aula passada ou retrasada, eu já nem lembro mais, que a regra é, vai licitar? Tem que ter grana. É um requisito obrigatório da lei de licitações, é um requisito obrigatório da lei de responsabilidade fiscal. Vai gastar dinheiro, você tem que ter esse dinheiro. Você não pode assumir compromissos, sejam eles de caráter administrativo, civis, para contratação de serviços ou para compra de objetos, sem ter indicação e separação do recurso. Não rola, não rola. Você não pode licitar a aquisição de um veículo se você não tem a grana. Um dos primeiros pontos que devem ser observados é esse aqui. É esse aqui. Então, como é que funciona? Você solicitou, você, administração, solicitou a compra de um carro. Ok? Maravilha, está comprovado, precisa, vamos licitar a compra do veículo. Ok. Primeira coisa, caracterização. Caracterização objetiva do veículo. Eu não posso fazer uma caracterização, eu quero ele da tal cor, porque é a cor que eu gosto. Não, não rola, não rola. Tem que ser, eu quero pintura sólida entre branco e preto. Pronto, acabou. Por quê? Porque é mais barato, só por isso a pintura sólida é mais barata, né? E outra coisa, eu tenho que indicar o recurso para pagar, tá? Não basta indicar, eu tenho que dar a previsão e tenho que indicar a alocação do recurso. O que é a alocação? A separação da grana. Falou, no dia tal esse dinheiro já está reservado na conta, já tenho aqui o comando no sistema para reservar a quantia necessária para pagar o carro. O carro aqui está sendo licitado ao preço de 80 mil reais. Pode ser que na licitação ele saia, por exemplo, por 72 mil reais. Sim, é perfeitamente possível. A licitação é feita para isso. Então, aqui na alocação eu vou alocar quanto? 80 mil. Ou vou te dar uma previsão de que eu vou receber esses 80 mil. Isso aqui é uma certidão do financeiro. Nós estamos dentro da fase interna da licitação. Olha que bacana, a gente está na fase interna da licitação. O pessoal do financeiro vai dizer, olha, tem previsão de recurso para o mês que vem e eu já estou dando o comando de separação de 80 mil reais para o mês que vem, caso a licitação tenha sucesso, pagar aí pelo menos 80 mil no carro. 80 mil é o teto, você não paga mais, você não paga 80 mil e um reais, você paga 80 mil no máximo. Você estabelece no estudo edital, pode ser feito sem problema nenhum. É o valor estimado máximo. Acima disso eu desclassifico sua proposta. Por quê? Porque senão vai chegar cara aqui com EcoSport a 115 mil reais, 120 mil reais. Não rola, né? Não é isso que é a proposta. Então ele pode ser 72? Pode. Mas eu separei 80, tudo bem. Então você paga 72 e devolve 80 para o Tesouro Nacional. Cabeça, se eu não caracterizei direito, Cabeça, eu falei assim, quero um carro. Bom, não vai ter licitação. Se você falar que quer um carro, não tem licitação. Porque eu preciso saber que carro. Né? É um carro tipo Saveirinho? É um carro tipo um SUV? É um carro sedã? É um utilitário? É um caminhão? É um micro-ônibus? Que carro que você quer? A variedade é quase infinita, né? Ou Cabeça, pode ser um Lamborghini igual aquele de um senador aí? Não, não pode.
Dinheiro público não é dinheiro de farra. Dinheiro público é para manutenção do serviço público. Então você não vai pedir um Lamborghini. Você pode pedir uma caminhonete, você pode pedir um SUV, você pode pedir um carro sedã. Mas você tem que caracterizar objetivamente. Ô cabeça, se eu não fizer duas coisas, não caracterizei e não disse de onde sai a grana. Nulidade. Essa é a consequência básica e você ainda responde por todas as despesas que a administração teve. Então esses dois requisitos para compra são essenciais, indicação do recurso e caracterização objetiva do objeto. Tá? E isso vai me oportunizar a fazer um julgamento objetivo. Porque, de repente, aparecem diversos concorrentes lá, licitantes, e cada um deles apresenta um tipo de veículo. Como é que eu vou selecionar o melhor veículo para a administração? Vou lá na característica objetiva dele e faço um julgamento objetivo. Ignorar essas regras aqui, esses dois requisitos, implica em nulidade do ato de compra e responsabilização de quem tiver lhe dado causa, ou seja, deu causa para essa nulidade. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos embora, que olha só, isso aqui é um quadrinho que o Cabeça montou para vocês, para a gente poder ter aí uma referência mais rápida e mais prática sobre os requisitos necessários de uma compra. Então, olha só, requisitos obrigatórios, objeto definido e caracterizado, indicação do dinheiro para pagar essa conta. Isso tem que ter. E se eu não observar esse em azul? Olha só o que acontece. Inobservância dos requisitos, nulidade do ato e responsabilidade do autor. Imprime isso aí, prega numa parede, aí, prega no espelho, na porta da geladeira, na TV, melhor lugar do mundo. Prega na TV, aí você não vai ficar assistindo o Faustão, né? Coisa mais horrível, assistir Domingão assistindo Faustão. Domingão, você pega um dia para arejar a cabeça, meu amigão. Sai para passear, sai com a namorada, né? Ou cabeça, concurseiro não tem namorada. Precisa, viu? Precisa, né, bonitona? Ai, lógico que precisa, né, cabeça? A gente tem que arejar. Exatamente. Vai pro cineminha, né? Ou cabeça, dá pra ir todo dia, namorar todo dia? Não, filho, você tá estudando. Namoro, quando você está estudando para concurso, é aquele 1% que sobrou do seu tempo, tá? Você vai se concentrar onde? No estudo, vai estudar. Depois que você passar, começa a pingar a grana na sua conta, aí você pode namorar de segunda a segunda. Você pode pegar sua namorada e Fernando Noronha, você tem esse aqui, tá sussa, tá tranquilo. Agora é a hora de vamos ralar, vamos passar e depois a gente vai torrar a grana, tá bom? Bora lá. Outros requisitos para a realização de compras. Princípio da padronização. Esse é um princípio muito bacana, previsto na Lei 8666 e é essencial para estabelecer compras na administração pública. O que é esse princípio aqui? É para atender, atender ao princípio da padronização que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas. Isso quer dizer que a administração deve se orientar nas suas compras pela padronização dos objetos, das coisas. Eu vou te dar um exemplo muito bacana. Casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Lá vou eu falar do Ministério Público da União outra vez. Daqui um dia o povo vai me chamar a atenção. Mas beleza, vamos embora. Vamos embora, porque se é exemplo, ele é público, não é sigiloso. Então vamos lá. O Ministério Público da União trabalha com computadores. PC. Personal Computer. E no Personal Computer do MPU nós temos um sistema operacional chamado janelas. Não, cabeça, chamado Windows, né? Olha lá, Windows. Belezinha? O sistema operacional dos computadores do Ministério Público da União é o Windows. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Isso quer dizer que todo software ou todo hardware que venha a ser adquirido pelo Ministério Público da União, ele deve seguir a padronização, compatibilidade com o Windows.
Padronização é isso. Então, todos os computadores que eu for adquirir hoje, amanhã e depois, eles têm que ser compatíveis com o sistema operacional Windows, porque eu já compro essa plataforma, esse sistema operacional. Os softwares que vão ter lá processador de texto, planilhas, né, uma apresentação, tem que ser tudo compatível com o Windows. Os hardwares, periféricos, mouse, teclado, impressora, scanner, digitalizador, o que for periférico de hardware, ele tem que ser compatível com o Windows. Este é um órgão nacional, com mais de 20 mil servidores. Possivelmente eu tenho mais de 20 mil computadores. Possivelmente eu tenho mais de 20 mil processadores de texto, mais de 20 mil mouses e teclados. Perceber o tamanho do universo, eu tenho que estabelecer aqui uma garantia idêntica para todo mundo, uma assistência técnica padronizada, porque eu estou lidando com o mesmo equipamento, isso gera economia. Mesmo ciente disso, este mesmo MPU determinou a compra de produtos dessa marca aqui. Ô, cabeça, o que é isso, cabeça? Ó, aqui, ó, vou até fazer uma folhinha aqui, ó. Ó, que marca que é essa aqui? Da Apple, gente. Ô, cabeça, isso não é Apple não, tá parecendo mais uma manga com caruncho. Tá bom, mas vamos fazer de conta que a minha maçã aqui, ó, é da Apple. Vou até pintar de vermelha, ó. Ô, cabeça, mas pera aí, comprou o que da Apple? Comprou iPads e iPhones. Dinheiro público, né, filho? Tá sobrando. Maravilha, espetáculo de equipamento, tá tudo de bom, tá bom. Sistema operacional disso aqui se chama OS, que não é compatível com o Windows. Lindo, né? Não, isso é lindo. Eu torrei alguns milhões na aquisição de iPads e iPhones que não seguem a padronização da plataforma tecnológica do MPU. Show de bola! Eu só triturei, patrolei um princípio licitatório, que é o princípio da padronização, gurizada. Como é que eu compro dois sistemas diferentes? Ah, cabeça, mas tem como. Eu tenho um iPhone aqui em casa que eu ligo no meu PCzão aqui do Windows. E é só ter um outro softwarezinho. Eu sei disso. É só você ter um software para fazer uma interface ali, que se eu não me engano chama iTunes, não é? Beleza? E aí, isso aqui está gerando economia ou está gerando mais despesa? Isso aqui está gerando celeridade ou está gerando mais trabalho? Porque eu vou ter que instalar um software em cada uma dessas máquinas, ou pelo menos nas máquinas que as pessoas que usarem esse equipamento têm acesso. Eu estou gerando celeridade, economia ou estou dificultando, estou atrapalhando? Está atrapalhando. Enquanto que se você tem telefones e tablets que sejam compatíveis com Windows, tipo Android, acabou, filho. Você não precisa de nada. Só o usuário vai lá, espeta o telefone no computador, espeta o tablet no computador e ele troca arquivos, enfim. Faz e acontece. Tem coisa que roda aqui, software que roda aqui num iPhone ou num iPad e não roda num sistemão do Windows. E aí, como é que faz? Como é que faz? Tem coisa que roda no Windows e não roda aqui. E aí? Eu estou gerando facilidade? Não estou. Padronização. Pô, cabeça, e não deu problema para o MPU? Não, porque o MPU fez uma justificativa de adequação que, em tese, autorizou a compra desses brinquedinhos aqui. Era caracterização do objeto e a sua adequação para aquele serviço público. A adequação foi valorada de forma superior ao princípio da padronização. Tá vendo por que a gente tem que estudar? Tá vendo por que a gente tem que entender? Pô, cabeça, então dá para comprar iPad na administração? Claro que dá. Dá para comprar iPhone? Claro que dá. Só você comprovar a necessidade do serviço público. E nesse exemplo que eu te dei, por mais bizarro que ele seja, ele é real.
Além de comprovar a necessidade de iPad e iPhones no serviço público, eu patrolei um princípio importantíssimo das compras, que é o princípio da padronização. E a gurizada lá achou justificativa para isso, e até agora nem a auditoria interna, nem o TCU reclamou. Coisas de licitação. Quem sabe manusear bem uma licitação, compra muito bem. Hoje a cabeça não vai quebrar copo aqui. Ser processadas através do sistema de registro de preço. Esse aqui é o tema da moda, tá? É o tema da moda para concurso público. Quem trabalha com licitação, quem está de olho na área de licitação, tem que saber tudo e mais um pouco sobre sistema de registro de preços. A gente vai ter um pedacinho da nossa aula aqui só para falar do sistema de registro de preços, que ele ficou assim, ele tem previsão na Lei 8666 de 93, na Lei Geral de Licitações, mas ele nunca era utilizado, não tinha regulamentação, não tinha norma própria, e agora tem. Tem, e o governo federal, inclusive, determina que o sistema de registro de preços deva ser o primeiro sistema de compras a ser utilizado. Isso aqui não é uma nova modalidade de licitação, ele é só uma metodologia de compra que a gente já vai falar sobre ela, tá? Submeter-se às condições de aquisição pagamentos semelhantes à do setor privado. Isso é um outro princípio, né? Para que isso? Para gerar economicidade, economia. Vamos barganhar os valores, descontos. Isso é muito comum onde? Pregão. Princípios aplicados às compras, padronização, orienta a adoção de modelos de obras e serviços de bens permanentes e material de consumo. Isso é fundamental. Se eu padronizo, eu gero economia. Vou te dar um outro exemplo do MPU com padronização. Olha só, e esse é muito bacana. Padrão de obra. Como o Ministério Público da União, ele tem atuação em todas as unidades da federação e municípios, ou seja, ele precisa de prédios. Prédios para acomodar o servidor, o equipamento, enfim, para prestar esse serviço. Então, o MPU padronizou categorias de prédios e projetos. Existe uma classificação. Eu tenho uma cidade onde tem um Ministério Público lá e essa cidade tem 60 mil habitantes. Bom, para 60 mil habitantes você vai usar o padrão de prédio 2, por exemplo. E nesse padrão de prédio 2 eu já tenho um projetinho pronto, já tenho as dimensões, o custo mais ou menos da obra já está pronta. Muitas vezes eu não vou precisar nem fazer adaptação ao solo, porque o solo bate com o solo que é do padrão aqui. Isso quer dizer que eu estou eliminando o custo de formulação de novos projetos para cada prédio que eu vou construir. Se eu espalhar, cidades com 60 mil habitantes, de repente existem 100 cidades com 60 mil habitantes que o MPU tem que atuar. Eu faço um projeto e atendo 100 unidades. Isso é economia em escala. Um projeto é caríssimo, ele não é barato. Eu gastei para fazer um. Os outros 99 copiou, colou. Copiou, colou. A padronização visa isso, copiar e colar, né? E ela reduz custo, ela gera economicidade. Então, é uma orientação, e na verdade não é só uma orientação, ela deve ser uma regra a ser perseguida, seguida, observada e amplamente utilizada nas licitações. Registro de preço, que é o outro princípio aplicado, a gente vai ver daqui a pouquinho sobre ele, e condições de aquisição para pagamentos semelhantes ao setor privado. O que é isso? Conseguir condições de aquisição e pagamentos semelhantes ao setor privado visa celeridade e economicidade por diminuição da burocracia. Olha que coisa bacana, né? Você vai a uma loja comprar, você escolhe o que você gostou. E aí você tem uma possibilidade de pagar, por exemplo, com um cartão. Passou a maquininha, digitou 4, 5, 6, 8 númerozinhos. Pronto, está resolvida, a compra está paga. Seja cartão de crédito, cartão de débito. E administração? Administração você tem que licitar, tem que contratar, tem que emitir a nota. Essa nota tem que ser conferida com o recebimento.
E tá lá o fornecedor esperando, né? O produto já saiu da loja dele faz dias, ele não recebeu ainda. Aí quando derem ok, o que está na nota nós recebemos, está tudo certo. Recebimento de compras. Aí vai para um outro setor que vai fazer empenho. Vai entrar no sistema e vai dizer, essa nota de R$1.000 eu estou levantando o empenho tal. Aí feito o empenho, vai para um outro setor para fazer a liquidação. Aí ele vai conferir todo o processo, entrega, conferência do produto, conferência da nota, empenho e a retenção tributária, tá tudo certo, vamos pagar. É aí que ele vai apertar o botãozinho crédito na conta do cabra. Às vezes isso pode levar 30 dias. Te pergunto, a gente está seguindo essa regrinha aqui? Condições de aquisição e pagamento semelhantes ao do setor privado? Lógico que não. Lógico que não. Olha o tamanho da burocracia. Você faz uma compra em 15 minutos e pagou e recebeu. A administração pode levar talvez até 30 dias ou mais para concluir esse pagamento, para concluir essa compra. E eu só estou falando do cidadão mandar o produto até onde tem que chegar e receber pelo produto. Complicado, né? O Estado precisa se modernizar urgentemente, porque isso aqui afasta fornecedores. Não é todo fornecedor que está disposto a aguardar 30, 45 dias para receber. E aí, a administração, ao invés de conseguir comprar por um menor custo, ela acaba pagando mais caro, porque o empresário, o fornecedor da administração, ele sabe da demora, ele não é besta. Então ele já joga o preço dele lá em cima. E não é só um que joga, todos sobem o preço, porque eles sabem que vai demorar. Então ele tem um prejuízo menor. Ele aguarda, mas ele bota no preço dele esse prazo de demora. E acontece o quê? O custo da administração pública só sobe. Isso quer dizer que no meu bolso o buraco vai ficando maior. O buraco tributário no meu bolso, no seu bolso, da bonitona aí, vai aumentando, porque eu preciso de mais grana para pagar a administração pública. Para pagar as despesas da administração pública. Subdivisão em parcelas, visando a economicidade. Esse é um outro ponto, né? Muitas vezes o que ele fala em parcela, subdivisão em parcela, é você comprar em escalas. Você compra em grandes quantidades, em prazos determinados, que isso pode oportunizar o teu fornecedor a diminuição do preço, né? Parâmetros de preços praticados por outros órgãos e entidades, é o que a gente chama de balizamento. O balizamento ele é muito importante, porque eu vou adquirir, por exemplo, serviço de telefonia fixa para o órgão que eu trabalho. Antes eu vou olhar para um órgão parecido com o meu e saber quanto eles estão pagando. Estou pagando X. Aí o outro órgão parecido com esse que eu trabalho paga Y. Tem um outro órgão em outra cidade, mas é parecido com o meu, no mesmo estado, paga Z. E todos os preços estão lá na faixa de, 10 centavos o minuto. Aí vem um licitante me cobrando 50 centavos o minuto? Não, peraí. Eu fiz o dos preços e eu sei que esses 50 centavos é algo fora da casinha. Eu não vou pagar por isso. Isso é o quê? Prevenção, para evitar problema. Regra da 8666. Né? Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a economicidade. Né? Essa é a ideia de produção em escala. Balizamento dos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração. Eu estou me prevenindo, estou consultando antes órgãos congêneres para saber quanto que a gurizada está pagando. Especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca. A gente já verificou que há exceção para eu indicar marca e modelo, né? Em especial quando houver exclusividade. São aquelas hipóteses em que eu não vou fazer licitação. A licitação é inexigível. Tá? E aí eu posso, inclusive, quero da marca tal. Pô, cabeça, mas não direcionou? Sim, direcionei, mas o problema é que só tem esse fornecedor no mercado. Eu não posso pedir outra marca. Ou, em razão da garantia, eu só posso comprar daquele ali, porque senão eu perco a garantia sobre o equipamento, que é muito mais caro que aquela peça adicional que eu estou comprando. Né? A definição das unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo, utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação.
Bacana isso, né? Quanto eu consumo de papel higiênico no órgão que eu trabalho? E aí? Vamos medir lá, né? Vamos medir. A cada número 2 gasta quanto? 10 centímetros? Tá mal, hein? Gasta meio metro, gasta 1 metro, caramba, gasta um rolo. Pô, não dá pra deixar o cabeça entrar no banheiro ainda. Ele vai gastar um rolo de papel higiênico. Cada entrada dele vai um rolo pro lixo, né? Ou pra reciclagem. Esse não recicla, esse vai pro lixo mesmo. E aí? Eu tenho que ter técnicas apuradas para saber quanto de papel higiênico gasta. Olha que maravilha, né? Vamos ficar lá com uma reguinha medindo, né? Ou então é digital, né? Você vai puxando o papel higiênico e já tem um medidor, um sensor digital. Pô, cabeça, meio metro, ele começa a pitar. 1 metro, ele está gritando. 2 metros de papel higiênico, explodiu o negocinho que fornece papel higiênico. Boas técnicas, né? Não precisa chegar nesse grau de loucura, né? Insano. Mas a situação é a seguinte, eu tenho um consumo diário, um consumo mensal, consumo semanal, quinzenal, sei lá. Eu calculo o quanto cada prédio público está consumindo de papel higiênico. Com base nessa estatística que deve olhar para o passado, né? Olha, no ano de 2015 a gurizada estava passando mal, nós gastamos 1 tonelada em papel higiênico. No ano de 2014 gastamos meia tonelada. No ano de 2013 gastamos 450 quilos. Vamos tirar uma média e vamos comprar agora para 2016. Por que isso? Eu já falei para vocês. No início das nossas aulas, tudo que eu vou comprar, eu tenho que ter uma estimativa. E essa estimativa não sai da cabeça do cidadão. De repente, o cabeça gasta pouco papel higiênico, mas o colega dele de trabalho gasta 2 rolos todo dia. Né? Peraí, não pode ser um achismo. Eu tenho que ter o dado técnico, eu tenho que ter esse levantamento, a estatística de consumo. Beleza? E para o ano que vem? Eu tenho que projetar para o ano que vem se o consumo está estabilizado, se ele tende a crescer ou tende a diminuir. Por isso que a gente tem gestores. O gestor estuda, se qualifica para ter essa previsão. E aí poder dizer, olha, eu preciso de tanto em papel higiênico. Vamos comprar. E aí, quando eu digo que eu preciso de tanto em papel higiênico e faço a compra, é a mesma coisa que eu vou dizer assim, não vai faltar papel higiênico. Belezinha? Essa é a ideia. Não vai faltar. Por 1 ano eu tenho, porque eu me programei, eu fiz a previsão, eu fiz um levantamento de consumo, eu tenho tanto de dinheiro e eu posso comprar isso aqui que é suficiente. Ô cabeça, mas o que tem a ver o papel higiênico com a continuidade do serviço público? Tem tudo a ver. Tudo a ver. E aí, você está com vontade do número 2 e não tem estrutura para você fazer o número 2. O que você vai fazer? Eu vou embora, eu vou para minha casa. Eu vou embora, até mais, chefe. Como assim? Ou o seu horário? Tchau, o número 2 está me chamando para ir embora e eu não tenho condição de usar o banheiro, eu não posso ficar aqui. Vazei e vou para casa. Resumindo, serviço parou. Só isso. E ainda vou justificar, não vai me dar falta não, porque não tinha estrutura necessária para as minhas necessidades. Ô cabeça, agora entendi tudo. Então maravilha, olha lá. As condições de guarda e armazenamento que não permitam deterioração do material. Isso aqui é show de bola, né? Quando você vai fazer uma compra, você tem que ter condições de receber essa compra. Então, se você vai comprar muito estoque de alguma coisa, de algum produto, ou um gênero alimentício, você tem que ter capacidade de estoque, capacidade de armazenamento. Você tem que ter condições para isso, porque senão o que vai acontecer? Você vai perder o seu produto. Se você perde o seu produto, você está perdendo dinheiro. Aqui, na cidade vizinha, Cuiabá, Várzea Grande, são cidades contíguas, limítrofes, né? Uma ligada na outra, a divisão só de um rio. Há alguns meses atrás saiu uma notícia escandalosa na imprensa dizendo que o município de Várzea Grande perdeu algo em torno de R$1 milhão em medicamentos. Num país como o Brasil, perder R$1 milhão em medicamento não é nada, né? Pelo amor de Deus, claro que é muito. Foi muito medicamento perdido em razão da falta de condições adequadas de armazenamento, medicamentos que perderam a qualidade, medicamentos vencidos, tudo por falta de controle de armazenamento. Medicamentos que tinham que ficar em temperatura de 20 graus estavam expostos a uma temperatura de 30, de 35, de 40 graus do calor cuiabano. Perdeu o medicamento, simplesmente perdeu R$1 milhão que foi jogado no lixo, literalmente, tá?
Compras pelo sistema de registro de preço. Esse aí é a menina dos olhos, né, dos examinadores hoje, dos grandes administradores de órgãos públicos. Registro de preço é uma fórmula, é um método, é um mecanismo de se comprar de forma muito simplificada, rápida, célere e prática para a administração e que gera, economia. E como gera economia? O sistema de registro de preço ele não é uma nova modalidade de licitação. Grave isso, meu amigão, bonitona, gravem isso. O registro de preço não é uma nova modalidade licitatória. Ele só é um método de compra, ele é uma fórmula, ele é um mecanismo, é uma maneira de comprar. E vai se utilizar basicamente de duas modalidades licitatórias. Ou será concorrência, ou será pregão. E o pregão pode ser presencial ou eletrônico, tá? Então, olha só, sempre que possível as compras serão realizadas pelo Sistema de Registro de Preço, SRP. Esse sempre que possível está virando uma obrigação. O governo federal já disse que tem que observar esse sistema de registro de preço a qualquer custo. Só quando for assim impossível, ou não foi hipótese de pregão, ou não foi hipótese de concorrência, aí você pode vazar do SRP. Mas, via de regra, deve ser utilizado o SRP. Por quê? Pela economia, pela praticidade e por algumas outras características que a gente vai conversar agora. O sistema de registro de preço será precedido de pesquisa de mercado. Essa é uma regrinha que não é exclusividade do sistema de registro de preços. Qualquer compra na administração pública ela deve ser realizada após uma pesquisa de mercado. Eu preciso saber quanto o mercado está cobrando de determinado serviço ou de determinado produto para eu poder daí sim fazer minha compra, né? Eu vou comprar, sei lá, pneus para os veículos da frota oficial. Antes eu vou fazer um levantamento de quantos pneus eu preciso, que tipos de pneus são esses e vou até o mercado e falo, olha, quanto está esse pneu? Se você me vender 50 desses, quanto fica o preço? Prazo de entrega. Beleza, eu fecho isso no pacotão, analiso, faço uma análise de preços, pego uma média, eu pego o valor máximo, eu pego o valor mínimo, escolho discricionariamente qual é o valor que eu quero, licitação. Pneu tal, para raio tal, preço da unidade é esse. Preço em grande quantidade, tipo 50, cai lá, R$15, R$20, 10% do preço do pneu. Então, eu fiz a pesquisa de mercado e aí sim eu posso apresentar um valor a ser comprado por intermédio do sistema de registro de preço. Os preços registrados serão publicados trimestralmente. 3 tigres. Olha, já errou, né? 3 tigres. Né? Então, o que rola? Feito o registro de preço, a cada 3 meses eu tenho que fazer essa pesquisa de mercado. Isso é uma loucura, isso é uma bizarrice da administração. Porque às vezes eu faço registro de preços que eu tenho 100 itens. Fio, para eu a cada 3 meses ficar vendo o valor de 100 itens, com pelo menos 3 fornecedores para cada um dos itens, isso é loucura. Eu vou ter que ter uma mega de uma estrutura de pessoal só fazendo pesquisa de mercado. Isso inviabiliza a licitação. Vai chegar um momento que eu vou ter que terceirizar a licitação e o controle da ata de registro de preço. A ata de registro de preço é o resultado do sistema de registro de preço. A gente já vai ver, tá? O sistema de registro de preço ele é regulado por decreto. Tá? Esse decreto é um decreto da Presidência da República dizendo como deve funcionar um sistema de registro de preço. Deixa eu te adiantar algumas coisas. Olha só. SRP não é licitação. O que ele é? Ele é um sistema para registrar preços. Ô, cabeça, é o busca-pé da administração. É, mais ou menos o busca-pé, só que é um busca-pé da Idade da Pedra, né? E qual que é a finalidade disso? Uma vez que eu fiz um registro de preços, ficou registrado em uma ata que o produto X custa R$100. E por 12 meses, a empresa ZW vai fornecer esse produto X
a R$100. Eu registrei numa ata, eu não comprei ainda, eu só fiz a disputa, a competição, né, para ver quem que me ofereceu o melhor preço. Ah, você me ofereceu o melhor preço? Então tá bom. Eu vou registrar numa ata que a empresa ZW oferece o produto X a R$100. Ela assume uma promessa de venda futura a preço fixo. Ou seja, eu posso ter feito esse registro de preço no dia 1º de janeiro de 2015. Nós estamos já no mês 10 de 2015 e essa empresa assumiu a obrigação de vender por 12 meses o produto X no valor de R$100. Olha que bacana. Eu fiz uma tabelinha. Eu registrei uma tabelinha de itens e preços. Mas eu não vou comprar agora. Eu só tabelei. Tá bom. Daqui a 4 meses eu estou realmente precisando muito daquele produto que já está na ata de registro de preço. Aí eu vou lá na minha ata aqui, canetinha. Ele está fornecendo a canetinha R$100, o lote com 100 canetinhas. Beleza. ZW, olha só. Lembra da ata de registro de preço de janeiro de 2015? Lembro. Tem um item lá que é lote de canetinha, 100 canetinhas a R$100, que é o produto X. Beleza. E aí? Eu preciso de 2 lotes. Me manda aí que eu já estou te pagando. Bacana, né? Aqui nesse caso do sistema de registro de preço, eu preciso caracterizar objeto, porque é uma norma, é um padrão das licitações para as compras, né? Mas não preciso de grana, o segundo requisito. Então, vou voltar uma tela aqui para te mostrar uma outra coisa. Aqui, essa tela aqui. No sistema de registro de preço, que não é uma nova modalidade licitatória, é só uma forma de comprar. Na verdade, eu não estou comprando, eu estou registrando que você vai me vender no futuro, talvez, o produto tal. No SRP, eu não preciso fazer a indicação da grana, nem preciso dizer que eu tenho grana, porque eu não vou comprar. Eu só vou fazer a pesquisa de mercado, é isso mesmo, eu só vou fazer a pesquisa de mercado e o resultado dessa pesquisa vai ficar registrado numa ata como uma promessa de venda futura. Mas é a promessa de venda futura. A administração não tem a obrigação de comprar. Tem mais isso. Olha como ficou flexível, como ficou bom para a administração. Existe uma promessa do fornecedor te fornecer um produto por 12 meses, produto ou serviço por 12 meses, mas eu, administração, não faço a promessa de comprar nada nos próximos 12 meses. Eu só registrei. Caso eu queira comprar, eu tenho a tua ata pronta para me fornecer o produto naquele preço que a gente já negociou. Bacana, né? E eu só vou precisar ter grana na hora que eu for comprar. Enquanto isso, eu não preciso. Belezinha? Sussa, por isso que eu estou te falando, o sistema de registro de preço é a grande tendência nas compras públicas hoje. Ela deve transformar aquelas licitações pré-históricas, tipo concorrência, tomada de preço, convite, transformar em nada, né? Vai desaparecer, porque o SRP ele é baseado em 2 modalidades básicas, que é a concorrência e o pregão. E o grande volume de compras hoje na administração é feita pelo pregão. E te digo mais, o volume assustador de compras é do pregão eletrônico. Nem o pregão presencial estão fazendo mais. Por quê? Porque é muito prático, é muito mais fácil, o custo é menor. De repente você tem um pregoeiro lá no Rio Grande do Sul e ele está fazendo uma compra para o seu órgão que é aqui de Mato Grosso. Você pode fazer o pregão remoto, por exemplo. Né? Isso é muito bacana hoje pela tecnologia. Né? A comunicação remota da internet, ela nos possibilita assim, N possibilidades de atuação. As aulas do LAC, por exemplo. Quem pensaria em aula online pela internet há 20 anos atrás? Tudo bem que aula à distância não é uma novidade. Não é. Isso tem desde a década de 70. Ô cabeça, tá doido? Não, filho, não tô doido não. Década de 70, telecurso 2º grau.
Educação à distância, era um programinha de TV que passava às 6 da manhã para as pessoas assistirem e se qualificarem de alguma maneira. Quem não tinha condição de ir para a escola, mas tinha uma TV em casa, podia se instruir. Hoje isso é feito pela internet, né? Que é bem mais barato e bem mais simples do que ter uma emissora de TV, né? O LAC, há 20 anos atrás, teria que ser uma emissora de TV, teria que ter concessão de TV. Pela internet, não, é tudo mais tranquilo. Então, olha só, o sistema de registro de preço observará o seguinte: seleção feita mediante concorrência ou pregão. Lembrando que o pregão pode ser presencial ou eletrônico. A grande tendência é o eletrônico, é o que mais acontece hoje, tá? Estipulação prévia do controle e atualização do sistema de registro de preços registrado. Eu tenho que dizer como é que eu faço o controle prévio do que está registrado lá e dos valores que estão registrados. O SRP tem validade de até um ano, ele pode ter validade inferior, né? Até um ano, 12 meses. O SRP, na verdade, ele só é um mecanismo. E no final, o resultado dele é algo que a gente chama de ata de registro de preço. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar a contratação. Isso aqui é top. Isso aqui é bom demais. Olha lá, eu fiz um sistema de registro de preço que resultou numa ARP. O que é ARP na minha compra? É uma ata de registro de preços. Tá legal? Pô, cabeça, mas cadê a compra? Ó, vamos lá. Essa ata é uma promessa do fornecedor que vale por 12 meses. Promessa de venda futura. Promessa é um modelo de contrato previsto no Código Civil. Tá? E os caras trouxeram isso para dentro da administração. Show de bola, né? Lá no Código Civil, eles foram beber informação do Código Civil e falaram, tem um modelinho chamado contrato, promessa de contrato, promessa de compra e venda, por exemplo. Eu estou prometendo que vou vender. Essa promessa ficou registrada numa ata de registro de preço, que eu tenho lá quantidade e valor. Beleza? E eu, administração, o que tem a ver com isso? A administração não tem obrigação de comprar nada. Pô, mas é uma sacanagem, cabeça? Não, não é sacanagem nenhuma. Eu fiz uma pesquisa de mercado, encontrei bons preços e registrei isso num documento. Esse documento se chama Ata de Registro de Preço, que tem validade de 12 meses e indica a quantidade e valor do produto que eu encontrei. Quando a administração, e se a administração for comprar alguma coisa desse produto, ela vem nessa ata dentro dos 12 meses e fala, olha, você me prometeu vender essa canetinha a R$1, agora eu vou comprar, eu quero 1.000 delas. Aqui na ata de registro de preço ficou registrado que você forneceria até 2.000 canetinhas. Eu quero 1.000. Fornecedor, fala, toma aqui, estou cumprindo a minha promessa, estou te vendendo a R$1.000. Desculpe, estou te vendendo 1.000 canetinhas a R$1 cada uma. R$1.000 em canetinha. Belezinha? Mas eu não tenho, administração pública, não tenho a obrigação de comprar. E mais, se aparecer uma outra ata de registro de preço com a mesma canetinha num valor mais barato, eu posso ir lá e comprar naquela outra ata. E não dessa aqui que eu fiz. A ata passa a ser um documento de comércio, sim. A ata do registro de preço, ela acaba sendo um documento que as empresas oferecem para outros órgãos. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Tem um fabricante chamado HP. Todo mundo conhece HP, né? Tem as calculadoras odiadas por boa parte da população brasileira, né? Que ninguém entende aquela calculadora, a não ser quem treinou para usar aquilo. Tem as impressoras e tem os computadores. Belo dia, um tribunal do país aí fez um pregão para adquisição de computadores. Eram 4.000 unidades de computadores. A HP era um sistema de registro de preço. Fez um sistema de registro de preço para a futura aquisição de 4.500 unidades de computadores de mesa, desktops. E o que aconteceu?
Uma empresa ofereceu o menor preço, ela falou, pô, 4.500 computadores, meu computador desse modelo custa 2.500, mas eu consigo vender nesse volume, eu consigo fornecer nesse volume de 4.500, eu consigo fornecer a R$1.500 uma máquina, um dos melhores computadores do mercado hoje. Fechou. Nenhum outro fabricante conseguiu chegar nesse valor de 1.500. Essa empresa fez uma ata, uma ARP, né? Fez uma ata de registro de preço para fornecer 4.500 computadores para um determinado Tribunal de Justiça ao valor de 1.500 a unidade. A ARP é o produto do sistema de registro de preço. Esse sistema foi feito por meio de pregão. Tá? O pregão foi a modalidade licitatória para fazer o registro desse preço de R$ 1.500 para cada uma dessas unidades. Então eu tenho um documento agora que me diz assim, tribunal, eu prometo te fornecer até 4.500 computadores ao preço de R$ 1.500 cada um no prazo de 12 meses, quando você quiser, dentro dos 12 meses. Fechou. E aí, cabeça, por que para o fornecedor isso é bom? Porque o fornecedor pode virar para o mercado do país inteiro, para todos os órgãos públicos e falar assim, gurizada, tá vendo isso aqui? Eu fiz com o Tribunal X uma ata de registro de preço e eu vou fornecer 4.500 computadores para aquele tribunal. Olha a máquina que eu estou fornecendo a R$ 1.500. Essa máquina no mercado custa R$ 2.500. Meu concorrente custa R$ 2.300. Meu outro concorrente custa R$ 1.800, mas nenhum deles custa R$ 1.500. Alguém quer? Eu posso fornecer até 5 vezes aquele valor de 4.500 unidades a R$ 1.500. Você acha que o fornecedor está achando ruim isso? Nem um pouco. O fornecedor vai pegar essa ata de registro de preço e vai levar para todos os órgãos possíveis e dizer, olha a vantagem, você não precisa licitar, você pode aderir a esta ata e comprar direto de mim, até o volume X. Não posso comprar os 4.500 com um aderente só da ata, né? Mas eu posso comprar uma boa parte. Pô, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. Essa é uma das grandes sacadas da administração e está movimentando milhões de forma lícita, correta, conseguindo bons preços para a administração. Atas de registro de preço. De onde que saiu essa ata de registro de preço? Do sistema de registro de preço, que ficou adormecido por muitos e muitos anos na Lei Geral de Licitações. E o sistema de registro de preço é um dos requisitos que devem ser observados em qualquer compra da administração pública. Por isso que você está tendo essa aula com este pancada deste professor que está te dando informações muito além daquilo que está na 866. Eu já estou te enfiando no sistema de preço, que você vai precisar muito em breve. Ou seja, para um concurso público, ou seja, para trabalhar na administração pública. Porque o sistema de registro de preço já vem aparecendo em prova e quando aparece, a gurizada fica assim, que é isso? De onde veio? É um OVNI? Não, filho. Sistema de registro de preço, está na Lei 866, tem decreto regulamentando específico essa forma de comprar, esse mecanismo de compra, que não é uma nova modalidade licitatória. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante no quadro geral preço. Ou seja, nessa ata aqui eu registrei o computador a R$ 1.500, né? Beleza, sussa. Aí um cidadão me fala assim, pô, mas essa empresa a HP está vendendo essa mesma máquina ali na lojinha da esquina por 1.100. Opa, peraí, ali na lojinha está vendendo a 1.100, tá, e aqui ele está vendendo a 1.500, R$400 a mais, tem alguma coisa errada, eu estou impugnando o preço. Aí a administração tem que ir lá conferir se realmente procede a impugnação. Se procede, tem que tomar as providências devidas em relação ao fornecedor e em relação à ata. Decreto que regulamenta o registro de preço no Brasil. Esse
essa norma aqui, que já está aparecendo em muita prova de concurso público, que é o decreto 7892 de 2013, ele regulamenta o registro de preço no Brasil, o sistema de registro de preço no Brasil. E o conceito legal do sistema de registro de preço está aqui, no artigo 2º do decreto 7892. Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e à aquisição de bens para contratações futuras. Isso é grande sacada. Quando eu faço uma licitação na modalidade normal, por exemplo, convite, ou uma tomada de preço, ou uma concorrência, eu toquei todo o processo licitatório, cheguei no final, tenho um vencedor. Adjudiquei o bem ou o serviço para o vencedor. Sabe o que isso significa? Eu tenho obrigação de contratar. Vou contratar, tenho obrigação. A não ser que o país quebre, não tenha recurso, aí existem as hipóteses de não contratar. Mas adjudicado bem, a empresa está habilitada, está tudo certinho, a administração contraiu a obrigação de contratar e consumir aquele serviço. Com o sistema de registro de preço, eu verifiquei o que eu queria, melhor preço do mercado, achei. Vou comprar, estou obrigado a comprar, estou obrigado a consumir. Por que não? Porque eu formalizei uma pesquisa de mercado e achei o preço e quantidade para futura compra. E eu colocaria assim, contratações futuras e eventuais. Por que eventuais? Porque eu não sou obrigado a contratar. Por que o cabeça já não escreveu eventual aqui? Porque a lei fala contratações futuras, mas o mecanismo todo é futuro e eventual. Pode ou não pode acontecer a compra. O resultado da licitação do registro de preço é a ata de registro de preço, que ela é conhecida como ARP, que a gente conversou agora, que é o documento que vai formalizar, vai registrar de maneira formal esse preço. Por que formal? Porque eu tenho que publicar em diário oficial para todo mundo saber que eu achei preços de um determinado produto a uma certa quantidade e a um certo valor. Documento vinculativo obrigacional, mas é o vinculativo para o fornecedor, tá? Que fique muito claro isso, ele é vinculativo e é obrigacional para o fornecedor. O consumidor não está vinculado àquela ata. Eu posso, inclusive, comprar o mesmo produto de um outro fornecedor que está me vendendo mais barato. Não achei preço mais barato, mas ainda assim acho que está caro, não vou comprar. Simplesmente elimino a compra, não vou comprar. Ela não vai gerar um problema sério na continuidade do meu serviço público. Tá? Compromisso para futura contratação, é o que é uma ARP, né? É o contrato, é uma promessa, é um ato de promessa de vender produto no futuro, né? Documento onde se registram preços, fornecedores, órgãos, participantes, condições a serem praticadas conforme as disposições do edital. Tudo isso eu vou registrar na ata. Eu vou registrar na ata o preço, o menor preço que eu encontrei, vou registrar na ata o fornecedor, vou registrar o órgão que está participando dessa pesquisa e que pode ir lá e pegar aquele produto, vou registrar na ata as condições a serem praticadas conforme as disposições do edital. Tudo isso fica registrado em ata. E tudo isso gera uma obrigação de fornecimento futuro e eventual. O sistema de registro de preço não é uma modalidade licitatória, é um sistema de aquisição ou contratação da administração, realizados por concorrência ou pregão. Lembrando que o pregão pode ser eletrônico e essa é o grande filão de mercado hoje, é o pregão eletrônico, porque a maioria das licitações estão acontecendo aqui, ó. Diminuição de custo, rapidez, facilidade de operar o sistema. Eu não preciso separar um espaço para receber licitantes, conferir documentação de todo mundo, aquela bagunçaiada, ficar fazendo conta toda hora por causa dos lances no pregão. Use um sistema. Hoje no Brasil tem dois, né? O Compras Net e o BB Licitações. BB Licitações é do Banco do Brasil, né? E o Comprasnet é do governo federal, do Executivo Federal. São dois grandes sistemas utilizados hoje para essas aquisições eletrônicas via pregão e faço aí o sistema de registro de preço. E o mais bacana de tudo, eu não preciso ter dinheiro em caixa para fazer esse sistema de registro de preço. Vou fazer um pregão para comprar serviço de telefonia. Show de bola. Quanto custa o serviço de telefonia por mês? Custa, sei lá, 100 mil reais por mês para o órgão. Tá bom, fechou. Tem que ter 100 mil em caixa? Não.
Eu só estou fazendo a pesquisa. Pesquisei e achei o melhor preço. O cara vai me fornecer tudo que eu quero, quando eu quiser, a R$80 mil. Maravilha! Está registrado que por 12 meses fica valendo o preço de R$80 mil para fornecimento futuro. Futuro que eu digo dentro dos 12 meses, tá? Bom, comprei. Seja pela licitação tradicional, seja por sistema de registro de preço, enfim, comprei. Comprei, agora eu tenho que receber o que eu comprei. Maravilha! Como é que eu recebo isso? Posso receber, eu, servidor, o cabeça foi designado para receber lá o lote de 1000 canetinhas. Tranquilo, quanto que custa isso? Custa R$1.000. Então cabeça vai lá, confere, aí cabeça conta canetinha por canetinha, vê se tem tampa, se não tem tampa, se escreve, se não escreve e recebe, né? A canetinha tá até viva, tá até voando já, né? E aí recebe, beleza? Sussa, tranquilos? Então tá bom. Ocorre que em determinadas compras o valor é muito alto. E aí não posso fazer recebimento de compras com valores muito altos por um só servidor. Aí eu preciso de uma comissão para receber a mercadoria. O recebimento de materiais e serviços prestados será feito por um servidor designado. Via de regra, para receber material ou serviço eu vou designar um servidor. Cabeça, vai lá e confere. Fechou. Geralmente é o fiscal do contrato que faz isso ou o gestor de contrato. Tenho exceção para essa regra? Tenho. A exceção é justamente a comissão de recebimento. Quando é que eu tenho que constituir uma comissão para receber determinado serviço ou produto? Quando o valor for superior a R$150 mil para obras e serviços de engenharia. Ou quando o valor for superior a R$80 mil para os demais serviços e compras. Então, se eu adquirir lá, por exemplo, R$100 mil em veículos, 3 veículos já deu isso. Recebi 3 veículos hoje. Opa, não é o cabeça sozinho que vai. Vamos ter que montar uma comissão, vamos chegar lá, 3 servidores, olhar os veículos, 3, 4, 5, enfim. Ultrapassou o valor de R$80 mil para compras ou para serviços quaisquer que sejam, serviço de telefonia, serviço de manutenção de computador. Passou de R$80 mil, eu preciso de uma comissão para fazer o recebimento. Ah, eu estou com uma obra aqui, a obra deu R$500 mil. Comissão para receber a fase da obra ou receber a obra inteira. Comissão tem que ser designada. Não pode mandar um servidor só? Não. Se mandar, o recebimento vai estar inválido, porque a lei exige uma comissão. Então, qual é a regra que você vai assimilar e vai gravar agora no que diz respeito a recebimento de compras? Primeira coisa, quem faz o recebimento de compras ou de serviços? Um servidor. Fechou. Tem exceção para essa regra? Tenho. Quando o valor da aquisição, seja de serviço ou de produto, for superior a R$150 mil para obras ou serviços de engenharia, eu não posso designar um servidor, eu tenho que designar uma comissão com 3 pelo menos. Ou, quando o valor a ser recebido de um contrato ou de compras for superior a R$80 mil, eu não posso designar um servidor. Eu tenho que mandar a comissão com pelo menos 3 servidores. Belezinha? A composição dessa comissão tem que ter pelo menos 3 servidores. Não dá para ter 2. Sussa, tranquilos? Então, meu amigão, compras, era isso aí que a gente tinha para conversar. A aula de hoje foi tranquila, foi light, né? A gente já está seguindo, está avançando bastante na lei de licitações. Já já a gente vai falar das modalidades licitatórias, as suas características, aquelas que estão previstas na lei 866 de 1993 e aquelas que estão previstas fora, como o pregão, por exemplo. Beleza? Sussa, muito obrigado pela oportunidade, pela opção pelo laccursos.com.br. Obrigado pela paciência, por aguentar firme aí o cabeça falando para você. Te aguardo na próxima aula para a gente falar sobre... Opa, a cabeça até passou, né? Vamos falar sobre alienações, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre alienações. Forte abraço, bons estudos. Te aguardo na aula de alienações, lei de licitações. Beleza? Até mais.